dela. E nós vamos começar a estudar, então, o livro de Juízes. E uma coisa que a gente vê no livro de Juízes, do começo ao fim, são ciclos. O que é um ciclo? É uma época em que você tem um período de tempo e depois você tem um outro período, ele tem início, tem fim, depois um outro período. Algumas vezes é tão gostoso que você vê pessoas assim mudando o ritmo da sua vida e ela fala assim, olha, meu ciclo aqui no Brasil terminou, agora estou indo lá para o Japão. Chega no Japão, vem morar em Osaka. Daqui a pouco, depois de um tempo, a pessoa chega a uma conclusão, aí o ciclo de vida dela em Osaka terminou, então ela vai para um outro estado, uma outra empresa. Então ela termina o seu ciclo de iniciar uma faculdade e terminar a faculdade. Então, isso são ciclos. E uma das coisas que a gente vê no livro de Juízes é ciclos de falhas. Isto é, por causa desses ciclos de falhas, não ciclos de sucesso, não ciclos de progresso, não ciclos de desenvolvimento, por causa desses ciclos de falhas, nós vamos conhecer, então, quem cometeu essas falhas, que era o povo de Deus. Então, nós vamos perceber que era um povo fraco, cometendo ciclos de falhas, diante de um Deus forte. Esse é o livro de Juízes. Se você precisasse aprender alguma coisa sobre o livro de Juízes, é isso. É um relatório do povo de Deus, um povo de Deus que foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus, que tinha aliança com Deus, que, ao longo da história, tiveram ciclos, mas esses ciclos foram de falhas. E isso mostra para nós e revelou na história que eles eram um povo, apesar de ter aliança com Deus, ter uma revelação a respeito de Deus, ter pactos com Deus, que ninguém teve aqui na terra até hoje, mas era um povo, apesar desses privilégios, era um povo fraco. E esses ciclos de falhas foi diante de um Deus forte. Tudo o que aconteceu nessa história com esses ciclos vai mostrar o quanto Deus é forte, fiel, mas também firme, que corrige, que é fiel à sua palavra e que nos leva a tentar aprender com a história. Se tem alguma coisa que nós precisamos prestar atenção é na história. A história tem muito que nos ensinar, principalmente a história dos outros. E principalmente, então, a nossa história. Não sei, por exemplo, aqui nós temos hoje o César e a Jéssica, que não sei se vocês não repararam ainda, mas já estão com 4 filhos. Né? A última vez que vocês vieram aqui conosco, estavam com 3. Então, eu espero que... Pararam? Chegou? Né? Então, 4. E 4 crianças espertas. Algumas vezes, quando a gente tem 2, 3 assim, se eles estão bagunçando, você disciplina um, os outros já... Oi, papaizinho, desculpa, papaizinho, já se resolve. É assim mesmo? Né? É esperteza. Então, nós aprendemos muito com a história e com a história dos outros. Então, puxa, se aquela pessoa está caminhando desse jeito e agiu desse jeito e aconteceu isso, ou se aconteceu uma coisa boa, vou fazer igual. Se aconteceu algo ruim, deixa eu escapar dessa. Eu estava pensando em fazer igual. E que furada! A quantidade de propagandas que nós temos nas mídias sociais, na internet, e de repente você fala, poxa, que oportunidade! Dá uma olhada nos comentários. Vai ver o que aconteceu. Talvez alguém fale assim, olha, eu fui enganado, perdi dinheiro, isso é furada. Quando você vai comprar alguma coisa no Amazon, na AliExpress, dá uma olhada nos comentários. Algumas vezes essas empresas pagam pessoas para ficarem comentando coisas boas. Você logo identifica isso. Mas, de repente, você olha, não chegou o produto, reclamei, não atendem, ou o produto é ruim. Se você tiver um pouco de atenção para não cair, gostou do produto? Comprar. E daí você vai ler, aí já é tarde.
aí você já perdeu o dinheiro. A questão do Pix no Brasil foi um dos progressos, um avanço muito grande. Mas quanta gente está caindo em golpe, perdendo dinheiro. Então, aprender com falhas dos outros, com ciclos dos outros, é extremamente importante, para que não doa em nós. E o livro de Juízes vai nos mostrar isso. O que nós precisamos saber, em primeiro lugar, é quando aconteceu Juízes. Primeiro que Juízes não eram como nós temos os juízes outros, pessoas que ficam no tribunal julgando. Eles eram como se fossem, em primeiro lugar, libertadores. A nação de Israel estava com algum problema, algum tipo de escravidão, opressão, então Deus levantava um homem, no caso aí de Débora também uma mulher, e Deus movia, agia neles, entusiasmavam eles, faziam, capacitava esses homens para eles guerrearem, liderarem a nação de Israel e se libertarem daquela opressão. Posteriormente, essas pessoas que libertavam, que eram os libertadores, eles se tornavam como se fosse um governador, porque não havia rei em Israel. Então eles passavam a governar e a julgar causas de acordo com a lei que Deus tinha. Então, por causa disso que eles têm o nome de juiz, mas o melhor nome para essas pessoas seriam libertadores, ou salvadores, ou governadores da nação de Israel. Nós, quando estudamos o Antigo Testamento, normalmente, para facilitar o estudo, nós dividimos toda a história em 10 períodos históricos. Origens, patriarcas, êxodo, conquista, juízes, reino unido, reino dividido, reino cativo, retorno e silêncio. E aí vem a história de Jesus. Então, esses 10 períodos históricos é porque, ao longo da história, aconteceu esse ciclo. E, de repente, chegou um momento que mudou, começou um outro ciclo. E esses períodos, 10 períodos históricos, não são por causa da quantidade de tempo. De tal ano a tal ano, então dá esse nome. Não. Tem períodos que durou 7 anos, tem períodos, no caso aqui de Juízes, durou 450 anos. Talvez um pouquinho menos ali, mas eles consideram como se fosse 400 anos. Então, nós temos os 2 primeiros períodos, Origens, isto é, Êxodo de 1 a 11, falando da origem de todas as coisas, da criação, da origem das línguas, da origem das nações. E depois nós temos do Êxodo, do Gênesis 12 aos 50, a origem dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. Vivendo nessa época também o Ló, que era um patriarca, mas vai ser um livro sobre a história dele um pouco depois. Daí nós temos o Êxodo, isto é, termina o livro de Gênesis. Gênesis começa com criação e termina com caixão. José estava no Egito, num caixão, numa tumba. Aí começa o livro de Êxodo com perseguição, isto é, os descendentes de José, do seu pai, das 12 tribos, está ali no Êxodo, sendo escravos, sendo perseguidos, e começa o livro de Êxodo com perseguição, e aí vem a libertação de Deus, e termina o livro de Êxodo com a presença de Deus, com a construção do tabernáculo. Então, Gênesis começa com criação, termina com caixão. Depois, Êxodo começa com perseguição e termina com presença de Deus, com o tabernáculo. O livro de Êxodo vai narrar toda essa história do nascimento de Moisés, as 10 pragas, a saída do povo do Egito, a abertura do Mar Vermelho, o caminhar ali, então envolve o livro de Números, Deuteronômio, o livro de Levíticos, o caminhar da nação de Israel até chegar perto, onde Moisés olha a Palestina, mas porque ele errou, Deus não deixa ele entrar. Então ele visualiza a terra prometida, ele tirou o povo do Egito, chega até o ponto, fica 40 anos no deserto, porque o povo não acreditou que Deus podia libertar, e daí, depois dos 40 anos, morreu toda aquela geração acima de 20 anos, quando saíram do Egito, para começar uma outra geração, inclusive somente Josué e Caleb, que tinham mais de 20 anos, é que vão entrar nessa terra prometida. Nem Moisés, nem Arão, ninguém vai entrar, porque duvidaram de Deus durante o tempo de deserto. Aí Moisés olha a terra prometida, está diante da terra prometida, ele tenta chorar diante de Deus, mas as consequências são fortes para ele, porque ele não honrou a Deus num detalhezinho pequenininho diante do povo, ali na rocha, que ele bateu na rocha e era só para pedir. Eu estou dando um monte de informação, não se preocupa não, se você quiser ter alguma dúvida, depois me pergunta. É só para a gente contextualizar.
Então, o povo saiu do Egito e chega diante da terra prometida. Moisés passa a liderança para Josué, e Josué, durante 7 anos, ele vai conquistar aquela terra que aonde que Abraão habitava, mas porque a nação de Israel, os descendentes de Abraão, 72 pessoas foram para o Egito, um monte de gente invadiu essa terra e tomou, e foram os poceiros, né? O povo sem terra ali, tomaram aquela terra, e agora tem que ser conquistada. Então Josué lidera o povo, ele é aprovado por Deus diante do povo, ele divide a terra palestina é quase uma tripinha assim, ele divide a terra e ele conquista primeiro o norte e depois o sul. E durante 7 anos, então, ele coloca aquelas 12 tribos da nação de Israel em grandes fazendas. Então ele conquista ali. Definitivamente ele conquistou, o povo está na terra. Mas só que cada tribo, quando pisou na terra, precisava ainda conquistar. Isto é, estabelecer a conquista, efetivar a conquista. Porque alguns povos foram destruídos, outros não foram. E cada tribo, no seu lugar, precisava efetivar e dominar e submeter aquele povo. Alguns fizeram bem feito. Outros tiveram preguiças. Outros tiveram medos. Outros acharam que era um bom negócio fazer aliança com esses povos que estavam na terra. Então o livro de Juízes vai narrar isso. O convívio com o povo de Deus na terra prometida diante com esses povos. Será que eles tiveram sucesso? Será que eles foram evangelizar esses povos? E aí nós temos esse período aí de 400 e poucos anos. Então um período grande. Um período onde não havia rei, eles não tinham rei ainda, eles vão ter no final do livro de Juízes, que o povo vai reclamar, que estão cansados desses governadores, desses profetas, que vêm libertar o povo. Eles queriam um rei, queriam ser igual às outras nações. Então o livro de Juízes vai terminar dessa forma. Mas eles estão diante deles de para governar a mente e a orientação, e dar orientação para eles, eles tinham algumas alianças. Eles tinham os levitas, eles tinham os sacerdotes, que ensinavam família por família e ajudavam eles a celebrar a Deus. E eles tinham a aliança mosaica, então, eles tinham a aliança abraâmica, de que Deus daria a terra definitivamente para eles. E nessa aliança abraâmica tinha a promessa: olha, abençoarei todos os povos que te abençoarem, mas amaldiçoarei todos os povos que te amaldiçoarem. Era uma garantia. Eles tinham a aliança mosaica que dizia: se você for seguir todos esses mandamentos, vocês serão benditos ao entrar, ao sair, será bendita a sua amassadeira, você vai plantar e você vai colher o fruto da vida e vai tomar o vinho dessa videira. Isso é o processo natural, nada vai ser quebrado, os ciclos vão acontecer. Mas, ao mesmo tempo, em Deuteronômio 28, Deus falava: mas se vocês não derem atenção a todos esses estatutos, maldito serás ao entrar e ao sair. Na bem-aventurança, isto é, se obedecerem, mesmo que chegasse ao ponto de eles estarem cansados de tanta bênção, e eles falam: Deus, não aguento mais, eu vou tirar umas férias de tanta bênção que o Senhor está dando para mim. A palavra ali de Deuteronômio fala assim: essas bênçãos te perseguirão. Se você tentar fugir da bênção, elas perseguirão você, não tem jeito. Você não vai conseguir se livrar da bênção. Como se o ser humano um dia quisesse isso, não querer mais ser abençoado. Mas o contrário iria acontecer. Se não deres atenção, essas bênçãos te seguirão e te perseguirão. E aonde você estiver, ela vai acontecer. É o mesmo caso que logo após vai ter a história de Noemi, que ela está sofrendo ali na terra de Israel, e ela então não aguenta mais tanta maldição, e o povo achava que Deus habitava somente nos limites das fronteiras de Israel. Então, se a gente pula para cá, então eu não vou ser mais amaldiçoado, as maldições de Deus, eu consigo fugir de Deus. É a mesma ideia lá de Jonas, que propôs fugir da presença de Deus. Então eu estou muito sofrendo, tem muito problema aqui, então eu passo a fronteira, eu vou morar no outro país, e aí Deus fica lá em Israel. E ela descobriu
que não é assim, que o nosso Deus é onipresente e Ele habita em todo o universo e além do universo. Ela chegando na terra de Moabe, ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. A maldição continua, até que ela se arrepende e ela volta. E traz aí uma nora moabita estrangeira que não podia ser abençoada, mas porque essa moça, ela passa a obedecer a Deus, Deus quebra a maldição e Deus dá um marido, um maridão para ela, tão bom que até o nome dele falava um pouco disso, que ele era Boaz, né, que vai ser um antecessor de Davi. Davi vai nascer dessa linhagem. Porque ela se arrependeu e voltou atrás. Mas enquanto ela quis fugir, só desgraça. Esse período de juízo, então, vai mostrar para nós como que a nação de Israel tinha dificuldade de aprender. Não captava a mensagem que Deus queria ensinar para eles. E aí, então, no final, o povo não entendia isso, então eles pediram um rei. Então veio o Reino Unido, eles pedem um rei de um altão, Saul, sem coração. Depois veio Davi, todo o coração, e daí Salomão dividiu o seu coração. É esse período aqui. Então, nós temos juízes com a aliança mosaica, com a aliança edênica, com a aliança de dilúvio, então eles não vão ser destruídos por águas. A aliança mosaica, adâmica, promete um redentor definitivo. Então, Boaz vai ser esse tipo de redentor, já é uma ilustração do redentor que Deus iria trazer. Mas o que vai vigorar aqui é a aliança abraâmica, isto é, abençoarei os que te abençoarem, vocês serão uma grande nação, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e de vocês eu trarei um descendente. E a aliança mosaica, que era condicional, isto é, se vocês seguirem os mandamentos, bênção, desobedecerem, vai ter maldição. A minha ira vai surgir, Deus está falando aqui. Então, o livro de Juízes, no último versículo, ele retrata um pouco esse período. Veja o que está escrito aqui. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Por incrível que pareça, a nossa sociedade, o globalismo, desenvolveu exatamente essa história, essa ideologia, essa filosofia de vida. Isto é, a pós-modernidade. Já ouviu falar disso? Pós-modernidade? É quando cada um segue a sua verdade. Então, não existe uma verdade absoluta. Não existe algo que nós possamos colocar a nossa visão, descansar, olha, isso é certo, isso é errado, isso é correto, isso não é bom. Não. Isso é verdadeiro e isso é mentira. O globalismo, a pós-modernidade, ela trouxe para nós essa pode ser a sua verdade, eu tenho uma outra verdade. Então, cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Então, só se estabelece algumas coisas para a vida em comum, para a sociedade não ficar em caos. Então, a questão de assalto, a questão de morte, então, isso são os padrões rústicos que um animal segue. Então, a nossa sociedade, por mais evoluída que seja, ela está quase no nível de convivência animal. Então, não existe verdade absoluta. Não existe um padrão de conduta absoluto. Cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. E é aquela ideia que nós aconselhamos, siga o seu coração. Ai, que coisa bonita, né? Eu não sei o que fazer. Siga o seu coração. E quando isso começou, o cristianismo, meio evangélico, meio cristão, se assustou um pouco com isso. Uau, não é assim! Mas hoje o cristianismo é promotor disso. O meio cristão está promovendo para que as pessoas tenham sensações. Então, até no culto a Deus, a gente não procura saber o que agrada ou não agrada a Deus. Se você se sentiu bem, isso é de Deus. Então, se a pessoa quer tomar uma decisão, ela não deve procurar as Escrituras, nem pedir opinião para as pessoas. Sinta o que vai no seu coração. Se você sentir paz, siga em frente. Então, a verdade ela ficou relativizada.
Não há absolutos. Essa é a tese, não é? Não há nada de absoluto. Mas a própria tese está errada. Porque se não há absolutos, nem essa frase é absoluta. Esses problemas que os juízes passaram é exatamente aquilo que nós estamos passando. Mas eu comecei o estudo falando se a Bíblia ela é inerrante, então ela tem autoridade sobre nós. Ela não tem erro. E se ela não tem erro, ela é infalível. Ela não vai nos levar ao erro. Hoje, se nós chegamos para uma pessoa, olha, isso não é bíblico. Ah, mas isso faz tão bem para mim. Ah, eu sinto a presença de Deus. Não, isso aí é o seu coração, ou a feijoada que você comeu. Nós temos que saber se aquilo é autorizado pelas Escrituras nessa revelação progressiva. Então, hoje as pessoas não querem, somente nós queremos aprovação. Então, não importa o que você pensa ou crê, se você está bem com aquilo, se você, entre aspas, é sincero com aquilo, então Deus tem que aceitar você, tem que me aceitar. E eu vou seguir de acordo com os meus botões. E a pergunta é, será que as Escrituras estão certas? Será que ela tem erro? Há muito tempo atrás, eu acho que mais ou menos uns 40 anos atrás. Quem que era, olha, agora a gente vai denunciar a idade aqui, né? Quem que lia, ou já leu alguma vez, uma revistinha, não tinha nem, só tinha umas figurinhas, umas fotinhas bem pequenas assim, era como se fosse um livrinho, eu não sei se a edição era mensal ou não, mas eu tinha uma coleção dessas revistas, principalmente porque embaixo, em várias páginas embaixo, tinha algumas piadas de caserna. Isso é, piadas lá do exército, lá, que o pessoal gosta de brincar. Não tinha nada de ruim, nada assim. E era uma revista que ela tinha vários artigos, vários documentários. Eram seleções. Reader's Digest, sei lá. Já se lembra dessa revistinha? Seleções. A gente chamava de seleções, mas era Reader's Digest, alguma coisa assim. Vocês nunca ouviram falar disso? Isabel? Nunca ouviu também? Ouviu! Era bonitinha, era gostosa de ler. É uma leitura boa, você aumentava o nível de... Era muito bom. E tinha alguns documentários muito legais. E um dos documentários foi mostrar a respeito desse estudo que nós vamos dar aqui. Eles provaram, e todo mundo ficou convencido, que a Bíblia tinha erro de narrativa histórica. A ideia é, se existe erro de narrativa histórica, então a filosofia, os pensamentos, o modo de viver que a Bíblia indica, está errado. Por isso que a Bíblia ela tem muitos livros históricos. O Novo Testamento tem 5 livros históricos. Se há erro nesses livros históricos, então eles são um alicerce. As ideias propostas de modo de vida, de se chegar a Deus, de conhecer a Deus, então estariam errados também. Quando eles soltaram esse assunto, foi um negócio meio assustador, mas aí algumas pessoas, em pouco tempo, mostraram, não combateram o artigo deles, mas mostraram como que a Bíblia é. É uma coisa, eu acho que é simples, mas a gente vai estudar juntos hoje aqui. O que acontece? Quando o povo saiu daqui, eles estavam no Egito. E o Egito é caracterizado por pirâmides, né? Um negócio fantástico, como que a construção daquelas pirâmides era a catacumba dos faraós. Então, quem construía, quem levava o corpo de faraó lá dentro, morria lá dentro, não podia sair. Então, tem toda essa história que a gente aprende na escola. No Reino Unido, primeiro reinou 40 anos, reinou Saul, depois Davi. No início do reino de Salomão, ele construiu o templo. Então, o próximo slide vai mostrar para nós isso, olha. O povo estava no Egito, eles saem do Egito, 40 anos no deserto, daí tem o período de juízes, daí tem o Reino Unido, que começou com Saul, com Davi e Salomão, e aí com Salomão começa a construir o templo. É interessante
Sabe o que significa Egipte? Aedes aegypti. Sabe o que é? É o mosquitinho da morte. Egipte é morte. E era uma das coisas que os egípcios valorizaram e celebravam, e monumentavam, criavam monumentos, era referente à honra que eles tinham à morte. Então, colocava o faraó com comida, com tudo lá. Era essa lembrança, era a honra que eles tinham, a devoção que eles davam para a morte. Inclusive, o nome do país, do império também, foi morte. Aedes aegypti, mosquito da morte. Então, o povo de Israel saiu aqui da casa da morte e, durante 40 anos do deserto, eles carregavam uma casa desmontável, que era o tabernáculo, até o momento que Davi preparou toda a construção e eles vão, então, construir o templo, a casa da vida. Um lugar, um prédio, onde Deus convidou a nação de Israel para ele fazer presença ali e eles ter contato com essa vida, o homem pecador ter contato. Então, com os sacrifícios, eles podiam se aproximar da vida pura, que destrói aquilo que há de morte em nós. Então, com esse templo, não é o templo que era sagrado, não eram os objetos eram sagrados, mas eles foram trabalhados e preparados para abrigar a manifestação, a glória de Deus no meio do seu povo. Então, nós vamos ver esse estudo hoje, que nós começamos a ver essa ideia do Êxodo até o período do Reino Unido. A pergunta é, quanto tempo levou? Vamos para o próximo slide? Vamos descobrir isso. Lá em 1 Reis 6:1 fala o seguinte: no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, então saírem, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, é o mês segundo, é o fevereiro do calendário judaico, começou a edificar a casa do Senhor. Precisa explicar o texto? O que o texto fala? Depois que eles saíram do Egito, quantos anos depois? 400 anos. 480 anos. Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Em que mês? No mês de Ziv, isto é, ele tinha reinado quantos anos completos? Fala que Salomão, no ano 4º do seu reinado, no segundo mês do 4º ano do seu reinado. Então, ele tinha reinado quantos anos completos? 3. Então, quando ele começou no 4º ano, no segundo mês, então ele edificou a casa do Senhor. Tranquilos? Quantos anos passou deles saírem do Egito até começar a construir o templo, a casa da vida? Quantos anos? Lá em cima? 480. Tranquilos? Beleza? Vamos ver, então, detalhes. O que aconteceu nesses 480 anos aqui? Detalhes. Então, veja aqui o próximo slide. Nós temos vários detalhes. Eles tiveram um tempo no deserto, depois tiveram um tempo de conquistas lá com Josué e a época dos juízes, daí teve o reinado de Saul, o reinado de Davi, o reinado de Salomão. Então, depois de 3 anos de Salomão ter reinado, ele começou a construir o templo. Estão entendendo isso aqui? Tranquilo? Então, nós vamos ver esse tempo, esses detalhes. Então, o primeiro período, né, de deserto. Eles saíram do Egito, ficaram quanto tempo no deserto? Próximo versículo. Atos 13:18 fala o seguinte: Deus suportou os maus costumes de Israel por cerca de 40 anos no deserto. Então, a resposta é, quanto tempo depois de sair do Egito eles ficaram no deserto? 40 anos. Tranquilos? Próximo. Atos 13:20 fala assim: vencido cerca de 450 anos esse período de deserto, depois disto Deus lhes deu juízo. Isto é, essa versão parece que houve 450 anos, depois Deus deu juízo. Não, nesses 450 anos é que Deus deu juízes para eles, até o profeta Samuel. Então, quanto tempo de conquista e juízes eles tiveram? Quanto? 450 anos.
Aí, então, por causa que eles não aguentavam mais aqueles ciclos de falhas, eles acharam que o problema não era neles, era um problema da administração, e Deus não estava acertando com eles. Então, eles pediram um rei, porque se eles fossem iguais às outras nações, se eles fizessem as mesmas coisas, se eles contextualizassem a política, então daria certo. Aí eles vão pedir um rei para Deus. Samuel fica muito chateado. Ele falou: oh, Deus, eles rejeitaram a mim. Deus fala para Samuel: não, eles não rejeitaram você. Eles rejeitaram a mim. Então, dê um rei para eles, segundo o coração deles. Se tem uma coisa perigosa, é quando a gente se cansa de algo, e a gente quer algo, e pede para Deus providenciar, mas esse algo é segundo o nosso coração. Quando acontece isso, isso vai ser um estorvo, isso vai ser um problema. Quando a gente pede algo para Deus segundo o nosso próprio coração. Isso é perigoso. E Deus dá. Dá com o processo didático, para a gente aprender. E se tem uma coisa que a nação de Israel pagou caro, foi ter o rei Saul como rei deles. Quantos anos Saul? Olha só aqui. Então eles pediram um rei. E Deus lhe deparou, isto é, colocou diante deles Saul, filho de Quis. O cara era alto, guerreirão, bonitão, filho da tribo de Benjamim, que era o caçula ali do filho de Jacó. E isso pelo espaço de quantos anos? 40 anos. Daí, então, chega ao ponto que Saul, sabe, não aprendia com a própria história, e cada vez mais desobedecendo a Deus. Uma hora Samuel devia chegar lá para sacrificar diante de uma guerra. Samuel, velhinho, ia chegar atrasado e falou: não, esse velhinho, vamos sacrificar, eu mesmo vou sacrificar. O cara que não estava nem aí com Deus. O coração dele não tinha nada de Deus. Por causa disso, Deus se aborreceu e falou assim: chega. E ele termina a sua história de uma forma cruel para si mesmo. E as loucuras que ele fez perseguindo Davi. Aí chega um ponto, então, que Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé e ungir Davi como um rei. E Davi ficou ainda no reinado de Saul como servo de Saul, dando vitórias para ele. E chegou um ponto que Saul passou a ser o maior inimigo de Davi, fazendo loucuras atrás de loucuras, violência atrás de violência, até que ele morre com a sua própria espada. E Davi passa a reinar. Começou pacificando todas as tribos, juntou todas as tribos, planejou a construção do templo, só que um dia se cansou de tantas vitórias, começou a olhar lá do terraço e viu uma bela donzela, e aí cometeu um grande pecado. Então nós vamos ver quanto tempo Davi reinou. Em 1 Reis 2,11 fala o seguinte: foi o tempo que Davi reinou sobre Israel? 40 anos. 7 anos em Hebrom, e daí, que era a capital, daí ele leva a arca, ele transforma Jerusalém, a cidade da paz, em capital política e religiosa. E então Jerusalém, a partir daí, passa a ser a cidade santa, a cidade da paz. Esse é o significado dela. Então, em Jerusalém foram 33 anos. Então, Davi está com 40 anos, reinou em Israel. Aí, Davi queria construir o templo, mas por ser um homem de guerra, um homem que tinha muito sangue nas suas mãos, Deus não deixa ele construir o templo. Mas ele preparou tudo. E aí Salomão, um jovenzinho, vai ocupar o reinado de Davi, vai assumir o reinado de Davi, e mesmo sendo um adolescente, Deus falou: pede qualquer coisa eu te dou, e ele pediu sabedoria, e Deus deu problemas para ele, né? Sabedoria se desenvolve nas dificuldades. Quanto tempo Salomão então reinou e aí começou a construir o templo? Nós já vimos. Vamos ver o que 1 Reis 6:1. No ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Nós já vimos quantos anos Salomão tinha reinado quando começou a construir o templo? 3 anos. Ok, vocês são bons de matemática? Depois da Covid, o negócio está ficando feio. Nós já vimos no texto de 1 Reis 6:1, que da saída da casa da morte para o início da construção do templo, foram 480 anos.
E agora nós vimos que, da saída do Egito, eles ficaram no deserto, ficaram no período de conquista, Juízes, Saul, Davi, Salomão. Quantos anos? Então foi. Primeiro nós temos o relatório falando no total. Depois nós temos os detalhes. Quantos anos em cada época? Quanto dá? 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 3, 3. Aí o total dá 573. Se você quer pegar um celular aí e conferir, confira aí. Entenderam que a gente tem um problema sério agora? Estão entendendo o problema? Num lugar a Bíblia fala que foi 480 anos. No outro lugar, quando você detalha, você chega a uns 73 anos. Qual a diferença? 93. Se fosse um mês, 2 meses, algumas vezes é um arredondamento e tal, mas 93 anos é muitos anos. Então a revista Seleções, ela falou que a Bíblia tem um erro muito forte, é quase um século. E se ela tem um tipo de erro de narrativa histórica, acreditar, isto é, aceitar que a Bíblia tem autoridade para determinar o meu comportamento, a minha vida, e me dar confiança de que vai acontecer no futuro, é loucura. Se a Bíblia não é inerrante, então ela não é infalível. Ela não tem autoridade sobre a minha vida. Eu posso usar a Bíblia, conselhos, orientações. Assim, se eu estou deprê, eu olho lá para a Bíblia, vamos ver um versículo, legal, gostei. Depois abro ela de qualquer jeito, aqui, não gostei daqui. Aqui. Eu uso ela aleatoriamente como um jornal, então é um pouquinho melhor. Eu uso ela até como talvez um elemento místico, eu deixo aqui no Salmo 91, abro lá, coloco na entrada da minha casa. Então vou usar a Bíblia desse jeito, mas não para eu buscar aqui como se eu, sendo ela a voz de Deus, revelando para mim quem é Deus, porque ela tem erro. Olha lá, 493 anos de narrativa. Uma narrativa tão simples, como é fazer um erro desse daí? Vamos ver um outro texto, que vai ter também mais números, né? Hoje o estudo é um pouco mais numérico. Lá em Juízes, o que acontecia? O povo estava na terra prometida, uns tiveram preguiças para conquistar, estabelecer a conquista, mas de repente o povo estava lá tranquilo, numa boa, e eles começavam a ver o jeitão, principalmente as moças vizinhas dos outros povos. E eles, achavam legais aquelas festas, iam lá e começavam a agir de acordo com aqueles povos, a seguir os padrões desse povo, a se casarem, a se misturarem, a ter a mesma cultura e passaram até a participar das festas que eram em adoração a esses deuses. Praticamente o que acontecia é que eles iam se enfraquecendo. A ira de Deus vinha sobre o povo e tirava todo o ânimo. Entre eles já não havia paz, não havia segurança, não havia ânimo. Eles se enfraqueciam espiritualmente, fisicamente, mentalmente. E aí esses povos a quem eles passaram a servir, esses deuses, começavam a governar sobre eles, a oprimir eles e usarem eles como escravos até, tomando até as terras e a propriedade deles. Eles passavam a ser súditos desses povos. Chegava um momento que eles se lembravam, puxa, por que nós estamos passando isso? É porque não demos atenção à palavra de Deus, de bênçãos e maldições. Então, de repente, um aqui, começavam a orar, criavam um movimento, e o coração começava a arder, surgia aquele sentimento de que estavam errados, e eles podiam voltar para Deus e clamar por perdão, se arrependiam, clamavam perdão, Senhor, nos liberta, nós erramos. Então, havia uma confissão de pecado. E Deus, então, levantava uma pessoa para os libertar, para os liderar, e eles, então, entravam em guerra, em revolução, ganhavam essa batalha e aí tinham liberdade, passavam a ter sossego, a usar a terra que Deus prometeu para eles, com vida. Porque agora, nesse período de falhas, eles plantavam a uva, mas eles não chegavam a colher. E se colhiam, não chegavam
a produzir vinho. E se produzia vinho, não eram eles que tomavam. Se o filho nascia, eles não tinham tempo. Se era uma menina, de repente, logo era tomada para ser escrava, para ser usada, para ser abusada. O ciclo da vida não era normal. Isso desanima. Você pergunta para você, qual o propósito da minha vida? Será que Deus existe? Será que Deus está comigo? Então nós vamos ver várias vezes em que isso aconteceu, esses ciclos que aconteceram com a nação de Israel. Em Juízes 3:8 fala o seguinte: então a ira do Senhor se acendeu com Israel. Por quê? Eles se voltaram, eles esqueceram Deus e foram atrás desses povos. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele, Deus, os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. A vida deles, em vez, já que eles queriam servir aos deuses, eles passam a servir esses inimigos e não terem mais liberdade. Nada era mais deles. Deus não atuava no meio deles. Agora, por que o rei da Mesopotâmia conseguia isso? Porque a ira do Senhor. Então, o próprio Deus estava usando o pessoal da Mesopotâmia como instrumento para disciplinar o seu povo. Quantos anos? 8. É pouco 8, né? Mas são 8. Já estou aqui há 9 anos e meio. É quase que uma vida, é um ciclo muito grande. Com 8 anos, um filho nasce e já é um garotinho. Imagine. Que é a época da formação, você perder 8 anos da sua vida. Mais um período de história, mais um evento. Os Moabitas. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Novamente, o ciclo de falha. Eles estão em sossego, vem a safadeza, depois vem a servidão, por causa da safadeza vem a ira de Deus, depois vem a servidão, eles adoram e prestam cultos e servem como escravos aos outros povos, e daí eles clamam, vem a súplica para Deus, Deus manda um Salvador, eles têm salvação e têm sossego. Então aqui, mais um vizinho aqui, aí essa época aí um cara chamado Eude vai libertar, Deus levanta ele para libertar o povo desses 18 anos de escravidão. Mais uma vez. Os cananitas, olha o que o texto fala, clamaram os filhos de Israel, isto é, eles repetiram, tornaram a fazer o que era mal diante do Senhor, o Senhor entrega eles para os cananitas, daí eles clamam os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim, que tinha 900 carros de ferro, era um exército quase indestrutível, essa época de Débora aqui, carros de guerra, era aquela tipo biga, que você leva soldados e foge rapidamente, o soldado chega descansado, então é impossível fugir e guerrear com essa violência desses carros. Então, Jabim e Císera, onde eles iam, eles conquistavam. E eles oprimiram, então, por causa da fraqueza espiritual, física, emocional, política da nação de Israel. Então, Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Não havia perspectiva. Até os generais, quando Deus foi falar com a nação de Israel, ninguém tinha coragem. Aí uma mulher, ela chega e dá uma bronca nesses generais. E levanta a moral deles, eles têm coragem e eles então vão liderar a nação de Israel para a guerra. Quantos anos? 20. Você perder 20 anos da sua vida de escravidão não é fácil. O próximo. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Novamente. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Nessa versão aqui, fala assim, né? Fizeram os filhos de Israel fizeram. Ela quer dar uma equilibrada, mas em algumas versões bíblicas, toda vez que acontece situações assim, que a nação de Israel abandona o Senhor, ela vai usar sempre a mesma palavra. É que essa palavra, lá na minha terra, ela soa ruim. Né? Que eu sou lá de Botucatu. Você é de onde, Ana Paula? É lá na nossa região, Piracicaba ali, né?
é a palavra tornaram. A gente fala de forma especial, tornaram. Então, se nós formos ler essa palavra lá na nossa região, tornar, ela soa com um R aqui meio, não é um R carioca. Então, algumas vezes eles usam a palavra fizeram, mas é a mesma palavra sempre. Repetir, tornaram. Tornar é fazer de novo, outra vez. Então, fizeram-se Israel que era mal perante o Senhor. Olha um outro detalhe aqui nessa vez que vai repetir. O mal que eles fizeram, para eles, era bom. Esse é um alerta que esse texto dá. Muitas vezes as coisas que a gente faz, o que o servo de Deus faz, uma serva de Deus faz, para ela, para o coração nosso, tem paz, parece que tem propósito, tem objetivo, parece que até está de acordo com alguma ideia bíblica, mas diante do Senhor é ruim. Vários reis, depois vão surgir os reis, vários reis, eles vão fazer coisas que o texto vai falar, porém, ele fez o que era mal perante os olhos. Várias vezes isso acontece na Bíblia. O que isso é um alerta? É que é muito perigoso a gente confiar no nosso coração. O que nós fazemos diante da sociedade, diante até do povo de Deus, pode ser alguma estratégia, alguma coisa boa. Puxa, agora vai dar certo, porque isso as empresas também estão fazendo, mas aquilo é mal perante os olhos do Senhor. Então, nem sempre aquilo que é aprovado pela comunidade, essa ideia de a voz do povo é a voz de Deus, não é. O nosso coração, a Bíblia fala que é desesperadamente corrupto, enganoso. E todas as vezes que o povo faz alguma coisa, ele faz o que era mal perante os olhos do Senhor. E era coletivo. Por quê? Parecia bom, parecia moderno, parecia que era até proposital de alcançar os outros para Deus. Quer ver uma coisa que é muito fácil enganar as jovens mancebas das igrejas? O namoro evangelístico. Não, eu estou conhecendo um garoto da escola, ele não é crente, ele não acredita em Deus, mas vou namorar ele porque eu vou evangelizar ele. Olha que coisa boa. Inteligente. Estratégico. Mas é reprovado pelas Escrituras. Então, algo que parece bom aos seus olhos, mas é mau. Como que aquele provérbio fala? Há coisas que parecem bom aos olhos, mas é morte. Tem um provérbio. O que é? Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é morte. Algumas vezes a gente quer fazer algo, a gente vai pedir conselhos para quem vai aprovar o que a gente quer. A gente evita até abrir as Escrituras, porque a gente tem medo, mas a gente vai pedir conselho para a gente sabe que aquela pessoa não vai dizer que a gente não deve fazer aquilo. Porque ela gosta tanto de mim, ela quer ver o meu bem. E é tão fácil ver isso, quando alguém que você vê ali que está fazendo algo que é reprovado pelas Escrituras, um crente, por exemplo, que faz algo que é reprovado nas Escrituras, e a quantidade de curtida, que bom, que bonito, que lindo. Isso são sinais de aprovação. Espero que vocês sejam felizes. Até o ponto de você ver alguém que aborreceu a Deus a vida toda, e quando morre você vai, que ele descanse em paz. Não tem isso. Então, a nação de Israel coletivamente fazia o que era mal perante os olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou, então era Deus que tinha a iniciativa, nas mãos dos midianitas por 7 anos. E aí, mais o último, aí vai surgir o Schwarzenegger das Escrituras. A gente vai estudar, é um dos homens que tem mais história, mais capítulos sobre a sua vida. É o Sansão.
Veja aqui, ó. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que... Olha novamente, aqui surge a palavra. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Os filisteus eram fortes, mas a nação de Israel era o povo de Deus. Eles estavam protegidos. Deus teve uma aliança com Abraão e lá com Moisés. Eu vou proteger. E quem fizer mal, eu vou amaldiçoar. Porém, o próprio povo de Deus ia atrás desses povos e seguia os princípios desses povos. Então, o próprio Deus acabava tendo uma ira com esse povo e usava esses povos como instrumento para disciplinar o povo dele. Então, Deus entregou eles nas mãos dos filisteus por 40 anos. O negócio aqui, esse número... E olha, é a última. 40 anos. Quanto dá o total aí de tempo do período de juízes que o povo foi oprimido por esses povos? 93. Hã? 93? Ué, a gente já viu esse número hoje, né? Vimos, né? Acho que é em italiano, não sei se é o significado, é a palavra capite. Você pegou a coisa? Nós temos um erro nas Escrituras, que a revista Seleções falavam, olha, tem um lugar na Bíblia que fala que há 480 anos depois do Egito que eles começaram a construir o templo. Mas quando você vai detalhar, é 573. Então tem um erro. Qual que é a verdade? Depois que saíram do Egito até começar a construir o templo, foi 480 ou 573? Qual que é o verdadeiro? Eu creio que é 573 anos. É o verdadeiro. Mas eu acho que foi 480 anos. Por quê? O que aconteceu na narrativa bíblica? Houve 573 anos, mas dos 573 anos, quantos anos foram inúteis? Que a nação de Israel não esteve na presença de Deus e pagaram caro por isso. Quantos anos foi jogado fora, no lixo? Quantos anos? 93. Então, as duas narrativas, elas estão certas. Em matéria de cronometragem, 573 anos. Em matéria de presença de Deus, tirou 93 anos. Dá mais ou menos quanto isso? Dá uns 20%. Um pouco menos de 20%. Foi inútil. Não serviu para nada. Pagaram caro, não estiveram na presença de Deus. Algum comentário? Alguma dúvida? Tranquilos? Não sei como que a sua cabeça está absorvendo isso. Isso não é para a gente ter medo de Deus, mas se eu vou perguntar para mim mesmo, a pergunta seria, quantos anos você tem, Éder? No cartório, 62 anos. E naquele cartório? Diante de Deus. Aí eu tenho 15 anos, 16 anos, que eu não era nem filho de Deus, então joga fora. E depois, tornado filho de Deus, quantos anos, quantos minutos, quantos segundos, quantos meses, quantas décadas, Deus vai... não serviu para nada. Talvez diante do povo, o povo acha que, tudo beleza, você merece até o dobro. Não. É segundo os olhos do Senhor, segundo a análise do Senhor. Eu posso enganar as pessoas, mas eu não consigo enganar a Deus. Ele conhece a entranha, Ele conhece mais do que eu me conheço mesmo. Por isso que a gente lê o Salmo 90. Vamos dar 2 versículos do Salmo 90. Salmo 90, 12. Sabe quem escreveu esse Salmo? Moisés.
Moisés foi um dos construtores das coisas do Egito. E o Egito descobriu, eles queriam saber que, na cabeça deles, eles começaram a perceber que parece que o firmamento tinha ciclos, isto é, numa noite o firmamento estava de um jeito, depois estava mudando, e de repente parece que voltava à mesma posição, repetia-se os ciclos. E é o que acontece, né? Não é o firmamento que muda, é a Terra que vai girando em volta dos planetas, do Sol e tudo mais. É que depois se descobriu isso. Então, eles tiveram uma ideia. Eles pegaram um tipo de uma tábua grande e colocaram uma lá, outra aqui, e fizeram os mesmos furos. E, em determinada época do ano, num dia, esses furos, quando você olhava em cada furo, tinha uma estrela, tinha alguma coisa assim, que naquele mesmo momento estava todo posicionado nesses buracos. E aí, todo dia, no segundo dia, eles iam olhar, opa, não está. Depois de 365 dias, mais quase 6 horas, bateu de novo. Todos os furos estavam preenchidos. Aí, será que é coincidência? Será que é um ciclo mesmo? Será que volta tudo ao mesmo ponto? No segundo ano, fizeram a mesma coisa. Bateu. No terceiro ano, mesma coisa. Então, eles perceberam que a cada ciclo de 365 dias, 24.219, quase 6 horas, isto é, mais 18 horas, quase isso, né? A cada 365 dias mais 18 horas, volta tudo ao mesmo lugar. Então, eles começaram a dar um nome para isso de ano. E aí, então, por causa de cada 4 anos, então, cada ano, se colocar 365 dias, vai faltar, tem mais 6 horas. Então, a cada 4 anos, vai ter mais 24 horas. Então, é por isso que fevereiro, a cada 4 anos, tem mais um dia. Mas não é exatamente 25% que seria 6 horas, é quase 6 horas, falta um pouquinho. Então, a cada 100 anos, tem que colocar mais um dia. Os egípcios descobriram isso lá atrás. Moisés aprendeu certinho como contar os seus anos, a sua vida. A inteligência desses caras para construir aquilo. Mas Moisés, depois de ter andado com Deus, ele chega a essa conclusão: Senhor, mesmo que eu saiba contar exatamente, como se fosse um cronômetro, mas eu preciso que o Senhor me ensine a contar os nossos dias para que a gente alcance corações sábios. A sabedoria é olhar para os ciclos da vida e não repetir os mesmos erros dos outros e principalmente o nosso. Hakuna Matata, você sabe o que é isso? A Jéssica talvez saiba, porque as crianças devem ter assistido muito. Não sabe o que é Hakuna Matata? Primeiro filme, desenho do Rei Leão. Tinha o Pumba e o Simba. É isso, né? Não, o Simba era o leãozinho, mas tinha o Pumba e o Timão. Quando o Simba foge, sendo acusado lá de ter sido a causa da morte do pai dele, que o seu tio Scar tinha levado a ele esse engano, ele foge e ele perdeu o propósito de vida, não sabia o que era para a vida mais. E ele encontra essa dupla, o Pumba e o Timão. E a música que eles cantavam era Hakuna Matata. Que quer dizer o quê? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Para que problema? Hoje está assim, amanhã não se preocupa, não devemos nos preocupar com a vida. E o Simba absorveu isso. E ele começa a viver todo feliz, o dia a dia, todo tranquilo. Até que vem o macaquinho, que era o pajé lá da onde ele morava, e vem e começa a conversar com o Simba. E o Simba não está aceitando a ideia tal, né? E o macaquinho fala, o pajézinho lá fala: olha, você tem que aprender com a história. Você já foi enganado uma vez, não seja enganado 2 vezes, aprenda com a história. E o Simba está tão feliz com aquela vida sem problemas, que a Hakuna Matata é sem problemas. E aí o macaquinho dá uma pancada na cabeça dele. Você lembra disso? Pega o seu cajadinho lá e pum na cabeça do Simba. Ai,
Pai, por que você fez isso? E a conversa vai mais um pouquinho, daqui a pouco o macaquinho levanta a vara e vai dar, ele, ei, você não vai me acertar? Aí o macaquinho pergunta para ele, mas por que você se desviou? Eu aprendi. O que aconteceu aqui? É isso que deve acontecer conosco. Algumas vezes cometer um erro por não ter informações, ou por não ter orientação, ou por ser inexperiente, ok. É aquilo que nós chamamos, que Provérbios fala do o nécio. O nécio é que não tem as informações suficientes para acertar todas. Mas a partir do momento que foi enganado, ou pelo seu próprio coração, ou pelos outros, recebeu a tristeza do engano, e daqui a pouco o engano aparece de novo, e você não desvia da varinha, da pancada, errar é humano, repetir no erro é jegue, é burrice, é idiotice. É isso que o livro de Juízes a gente não encontra. Eles tinham orientação, eram seduzidos, se arrependiam, mas daqui a pouco caíam nos mesmos problemas novamente alguém. Mais um versículo. Por isso que Moisés está pedindo, né? Senhor, ajuda a nos contar. Isto é, nós vamos errar? Vamos. Mas que o erro possa ser um aprendizado e uma prudência, para que a gente arme muralhas contra o engano do nosso coração e contra o engano do pecado que está aí. Então, no Salmo 90:17, Moisés fala o seguinte: Senhor, seja sobre nós a graça do Senhor. Algumas vezes nós vivemos de misericórdia somente. O que é misericórdia? É não receber as pancadas da vida, não receber a ira de Deus, não receber a disciplina de Deus. Então, algumas vezes a gente vive mais da misericórdia do que da graça. A graça é quando a gente não merece e Deus derrama coisas que a gente nem esperava. Quando a gente vai aprendendo, quando a gente vai errando no começo, Deus precisa agir com misericórdia, senão Ele acaba com a gente. Mas a partir do momento que, por causa da misericórdia, a gente vai aprendendo a viver, quanto mais a gente vai crescendo em sabedoria, começamos a contar os nossos dias com prudência, a graça de Deus desce sobre nós e começa a nos cobrir e dar privilégio. Passamos a ser pessoas influenciáveis sobre os nécios, sobre aqueles que precisam de sabedoria. Porque já não estamos mais repetindo os erros. Muitas vezes parece aquele apetite, parece uma grande oportunidade, pessoas falam, por que você não faz? Isso aí é bom, vai ser bom para você, bom para a sua família, ou não faça isso, e você sabe que é a vontade de Deus, mas você tem experiência na vida, você sabe que está debaixo da graça de Deus, então você vai em frente, ou não toma, ou toma a decisão. Jesus, diante dos discípulos, ele está totalmente enganado. Ele ia se entregar. O próprio apóstolo Pedro queria ajudar Jesus a escapar daquela situação terrível na vida deles. Mas ele sabia que aquilo era a vontade, aquilo era a direção, aquilo é o que estava determinado, aquilo ia produzir coisas boas em toda a história humana. Então, Moisés escreve assim: seja sobre nós a graça, Senhor. Isso é que a gente passa de viver sobre a misericórdia e passamos a viver mais sobre a graça. Seja sobre nós a graça, Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. O que Moisés está pedindo aqui? Ele está pedindo que a graça do Senhor haja de tal forma na nossa vida que aquilo que a gente faça seja algo que vai permanecer para toda a eternidade. Uma coisa que a gente... Isso é uma coisa que está muito comum hoje nos nossos dias. Eu encontro com o Rogério. E daí, Rogério, como é que está? Nossa, que loucura. Muito corrido o dia. Converso com a Ana. A Ana pergunta para mim, como é que está? Está loucura. Estou só ao pó. Muita coisa para fazer. Meus amigos do Brasil, eu pergunto, está todo mundo, assim, que palavra que a gente usa? Assim,
extremamente ocupado. A vida está deixando a gente assim numa loucura, dormindo poucas horas, atarefados, correndo para cá, correndo para lá, dando conta disso. A gente nem assiste, né, Corinthians e na Libertadores, né? A gente só sabe depois. Eu gostava de assistir esporte, não consigo. Estamos ocupados. O grande perigo é que tanta coisa que a gente está envolvido e ocupado não seja confirmado para o Senhor. É só suor. Hoje, antes de vir para a igreja, eu tinha usado uma camisa durante a semana e eu não tenho muito olfato. A Rosana falou, que roupa você vai querer usar para a igreja? Eu falei, aquela lá, ó. Só usei uma vez durante a semana, aquela camisa ali. Aí ela era esperta, ela foi chegar lá, olhou embaixo do sovaco e falou, Muitas das nossas obras, elas cheiram suor. Aparentam coisas boas diante das pessoas, mas diante de Deus não tem o perfume de Deus. Tem só cheiro ruim, fedor. Cheiro de sovaco. Hã? CC. Sabe? E a gente, o dia foi ocupado. Não tem nada errado, é bom estar ocupado. Mas o perigoso é a gente descansar e esquecer que, será que isso é algo que agrada ao Senhor? Mas é uma coisa boa, as pessoas ficaram contentes, mas será que agrada ao Senhor? Nós vamos chegar com caminhões, toneladas e carretas, trem carregado, um monte de container carregado no céu. Vai ser provado como? Pelo fogo. O que será confirmado para o Senhor? Então, Moisés, ele pede para o Senhor ensinar ele a contar e pede para confirmar sobre nós as obras de nossas mãos. Que o Senhor, que a gente não espere chegar aquele dia do encontro com o Senhor para depois ver o que vai dar. Que a gente possa hoje começar a pedir para o Senhor, Senhor, isso que eu vou fazer é do agrado? Isso daqui confirma a sua vontade sobre a minha vida? Gente, quando a gente faz isso, dá um alívio. E a gente pede, Senhor, olha, me ensina a dizer não muitas vezes, ou me dá obras que sejam preparadas pelo Senhor e não pelo dia a dia, pela correria. Você não vai ficar aliviado, talvez sua vida fique mais ocupada, mas é tão gostoso que a gente percebe que aquilo que estamos fazendo é algo que é confirmado pelo Senhor. A própria Bíblia fala que Deus preparou boas obras para que a gente ande nela. Deus chama somente aquelas pessoas que estão ocupadas. Não estou dizendo que você vai ficar sossegado, mas é um grande perigo a gente estar tão atarefado e com obras que não serão confirmadas com Deus. Que desperdício de tempo, dinheiro e talento, né? Opa. Próximo, o que diz? Aqui é o gráfico, né, o que aconteceu aqui? O gráfico que eu falei para vocês, só para a gente terminar a experiência que eles tinham. Eles tinham uma época de sossego, estavam tranquilos, e geralmente no sossego a gente, né, bota as armas, a guarda para baixo. Sabe o que é colocar a guarda para baixo? É o tipo boxeador, ele está aqui. Se o cara está do outro lado lá, né, está tranquilo, ele está seduzindo você para baixar a sua guarda. Daí ele dá uma aproximada e dá um no queixo seu. Então, não importa se a situação está tranquila, numa boa, mantém a guarda. Momentos de conforto e sossego são os mais perigosos. Davi teve um momento de sossego, ele abaixou a guarda. E aí caiu por terra. Então, por causa do sossego, vinha a safadeza. Então, aquela junção com outros povos, e passavam a servir outros deuses, surgia aí a ira de Deus com eles, porque Deus tinha deixado bem claro que eles não deveriam fazer. Por causa disso, eles passam um período de servidão, eles passam a adorar os deuses,
serem obrigados a adorar os deuses, obrigados a servir, já não eram mais donos da sua vida, não tinham mais liberdade, a família era prejudicada, a economia era prejudicada, os bens eram prejudicados, e aí, de repente, um acordava, começava um a influenciar o outro, se lembrar da palavra de Deus, se lembrar o que tinha acontecido. Eles não começavam a culpar a Deus, culpar alguém, não, eles olhavam para dentro de si mesmo. Percebiam que o problema foi eles, a negligência era deles. Então, eles suplicavam a Deus. E Deus, então, mandava uma salvação, um salvador, um juiz para os libertar. Tem 7 ciclos de falhas no livro de Juízes. É interessante que Josué, quando ele estava diante da terra prometida, ele falou assim, falou para o povo, vocês escolhem a quem vocês vão servir. Eu, porém, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Josué teve 7 anos, teve 7 conquistas, 7 vitórias. O povo, depois que Josué morre e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, durante 450 anos teve 7 ciclos de falhas. Eles não aprenderam a história. Essa que é a tristeza. Se tivesse caído uma só vez, legal. Depois tinha aprendido e criado muralhas, se prevenido, aí eles se tornariam sábios. Mas não aprenderam a contar os seus dias. As obras deles não foram confirmadas por Deus. Eles não se tornaram sábios. E ainda no final achavam que Deus estava errado, porque cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, porque não havia rei em Israel. E eles pediram o rei para ser igual às outras nações, e Deus deu o que eles queriam. Qual que é a tese nossa hoje? A Bíblia tem erro? Então ela tem autoridade. Ela leva a nós ao erro? Também não. Então ela tem autoridade. Se a gente quer ter uma vida que vai ter significado e vai ter propósito, é nela que a gente vai achar. Amém?